Olá, tudo bem, pessoal? No vídeo anterior nós falamos sobre as mensagens apreendidas ou divulgadas do celular do Daniel Worcaro, ditas por Malu Gaspar que seriam com o ministro Alexandre de Moraes, que até agora não tem provas exatamente disso. Mas hoje nós iremos tratar de um assunto que lembra um pouco essa corrente, esse andar do Daniel Worcaro, onde ele tem passe livre, né? Onde ele entra, com quem ele fala. Hoje nós iremos trazer, pessoal, uma relação entre Daniel Worcaro, um banqueiro, com a política brasileira. Deputados, senadores e lideranças de centro, também da direita e também até da extrema direita, já tiveram seus nomes associados a encontros, eventos ou relações institucionais com o dono do Banco Master. E aí, quando a gente pergunta sobre isso, quais são os nomes que vêm à sua cabeça quando a gente pergunta com quem Worcaro manteve relações profissionais, institucionais, com quem ele fez contrato, para quem ele pagou, o que ele fez. Nós já vimos várias notícias sobre ele, que ele tinha uma espécie de gabinete ali, gabinete de hacker que entrava, invadia o sistema de segurança do sistema judiciário brasileiro e outros órgãos também, segundo as mensagens que estavam no seu celular, vieram em reportagem aí na imprensa brasileira. Mas aí você pode e deve estar se perguntando, mas quem é Daniel Worcaro no mundo político? Daniel Worcaro, ele não é apenas um empresário do sistema financeiro. Além do sistema financeiro, ele também lida com outros mercados, digamos assim. Mas o que é bem interessante aqui é saber exatamente as suas relações. Como muitos banqueiros, ele também mantinha relações institucionais com o mundo político. Não era somente o Worcaro, pessoal. Muitos banqueiros fazem isso. Bancos dialogam com o Congresso, com o Banco Central, com o Executivo, né, com Câmara e Senado, como já falei, e também como regulação financeira, crédito e também investimentos. Esses banqueiros estão sempre em contato. Eles têm, digamos assim, a sua lista de contatos, que para eles é de suma importância. E o Banco Master e a sua expansão. O Banco Master ele cresceu rapidamente nos últimos anos, oferecendo produtos financeiros com rendimentos acima da média do mercado. Sabe aqueles investimentos que chegam até você falando assim, ei, aqui é dinheiro fácil, aqui você coloca 100 e tira 150 no mês, aqui você coloca 1.000 e tira 1.500 no mês, R$500 de lucro. Você coloca os 1.500 e tira 750, já vai 1.250 de lucro. Então, esse tipo de oferecimento de vantagens é o que fez com que o Banco Master cresceu rapidamente, atraindo pessoas com essas promessas. E você já deve imaginar, né? Promessas assim geralmente termina bem para o dono do banco. Daniel Worcaro, ele passou a frequentar eventos empresariais, encontros políticos e fóruns econômicos. Ele gastou muito dinheiro com festas, com eventos, emprestando o seu avião para políticos. E quando eu falo isso, você lembra de alguém que teve 10 viagens sem saber quem era o dono do avião? Vê se você lembra disso. E nestes ambientes é comum a presença de deputados, senadores, ministros e também empresários, grandes empresários. Mas o vídeo de hoje é para te mostrar algumas relações suspeitas de agentes públicos com o Daniel Worcaro. Dentre eles está o Nicolas Ferreira. Pois é, Nicolas Ferreira, e isso não foi da CPI do INSS, tá? Isso foi uma investigação da imprensa. A imprensa investigou e encontrou 10 viagens de Nicolas Ferreira de graça no jatinho do Daniel Worcaro. Perguntado sobre isso, ele disse, eu vou saber? Como é que eu vou saber? Você viaja de graça em um avião e você não procura saber nada sobre o dono. Bom, a extrema-direita sempre tem uma desculpa para as suas pisadas de bola, na minha opinião. Além do Nicolas Ferreira, que
que teve mais de 10 viagens, inclusive durante a campanha para presidente, usou o avião do Vorcaro para fazer campanha a favor de Bolsonaro. E muitos hoje dizem que Vorcaro tem relações com Lula. Se ele trabalhava, inclusive doou dinheiro para Bolsonaro. É o segundo político que nós iremos falar agora. Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas receberam doações de 3 milhões de reais na sua conta pessoal. E o Tarcísio, 2 milhões de reais. Segundo a imprensa, segundo o Valdemar, do presidente do partido, né, do PL. E o Valdemar diz isso, recebeu na sua conta pessoal doação em dinheiro de Vorcaro. Então, Nicolas Ferreira, Jair Messias Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e quem mais? Vários outros políticos e figuras públicas. Alexandre de Moraes, ministro do STF, foi citado também, mas não há comprovação de que de fato era Alexandre de Moraes. Isso nós saberemos assim que tudo ficar esclarecido. Existem problemas na desinformação. A direita, ou a extrema-direita, ou o centrão, eles correm para dar uma informação sem esperar, sem respirar. E quando a informação é desmentida, o estrago já foi feito. Mas aí você pode estar se perguntando, né, por que acontece isso? Por que empresário se mistura com político, e religiosos, e pastores? Relações entre empresários, ou grandes empresários e políticos, não são incomuns. Isso é até comum. Existe o lobby e articulação. Bancos e grandes empresas frequentemente buscam diálogo ou conversar com o Congresso para discutir regulação financeira, política econômica e também a legislação bancária. Mas aí você, claro, deve estar se perguntando também, mas por que surgem polêmicas? Porque eu tenho uma impressão de que não basta as relações entre funcionários públicos, seja ele ministro do STF, seja ele presidente da República, seja ele deputado federal, seja quem for, as relações elas precisam ser, além de legais, elas precisam ser também morais. Tá? Não é Alexandre de Moraes, é moral. Você tem que estar dentro da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e trazer aquilo que é bom para a sociedade e não para benefício próprio. Este é um regimento, os princípios da administração pública, né, para os servidores públicos. O problema surge quando investigações entram em cena. Investigação muda o contexto. Nesse momento, qualquer relação entre empresários e políticos passa a ser analisada com mais atenção. Ou seja, o celular do Vorcaro ele foi apreendido, como nós vimos no vídeo anterior. Então, como o Vorcaro está sendo acusado de estar cometendo vários crimes financeiros contra o Brasil, aquelas pessoas que estavam com relações institucionais ou relações de amizade com ele, acabam entrando no rol de suspeitos também. Suspeito de facilitar, suspeito de encobrir, né, suspeito de cometer crimes tanto de ativos como... Neste caso do Banco Master, a análise do celular do empresário abriu uma nova frente de interesse. As mensagens que foram analisadas, elas trouxeram. Autoridades passaram a examinar conversas para entender exatamente os contatos que ele tinha no seu celular, na sua agenda, a cronologia dos fatos, com quem ele conversou, em que dia conversou, sobre o que conversou, e também possíveis articulações. Tinha alguém que estava protegendo Daniel Vorcaro? Esta é uma pergunta que a Polícia Federal está investigando para responder. Por isso é muito importante separar fatos de especulações. O canal ele é foco no fato e não naquilo que está se especulando. E nós estamos trazendo aqui fatos. Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, fatos comprovados, receberam benefícios em dinheiro ou em viagens de Daniel Vorcaro. Esses benefícios eram em troca de quê? Simplesmente apoio político, porque queria Bolsonaro presidente da República, ou tinha alguma contrapartida aí nesses apoios? Participar de eventos, encontros ou conversas não significa exatamente ou automaticamente que houve qualquer tipo de irregularidade.
mas significa que deve ser investigado, com certeza. E o que ainda precisa ser esclarecido? Muita coisa precisa ser esclarecido, muita coisa. Exatamente qual era o conteúdo das mensagens, que nós já falamos no vídeo anterior, quem eram os interlocutores que falavam como se fosse Alexandre de Moraes e qual também o contexto daquela conversa. Essas respostas dependem da conclusão das investigações. Então, vamos precisar sim esperar um pouquinho mais para termos todas as respostas para todas as perguntas. E aí teremos novas perguntas, porque se faz necessário, sempre. O caso de Daniel Vorcaro mostra como frequentemente o mundo dos empresários, como por exemplo o Banco Master, o mundo dos políticos, como por exemplo Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Tem outros políticos que eu não estou falando aqui? Se tiver, você me fala, tá bom? Aqui nos comentários. Quais outros políticos tiveram relações, receberam benefícios em dinheiro ou em jatos ou em viagem, de qualquer forma, receberam benefícios do Daniel Vorcaro? Tem outros políticos? Coloca aqui nos comentários, tá? E também o mundo religioso, o mundo evangélico. Você vê aí que, segundo as informações publicadas na imprensa brasileira, a igreja de Lagoinha também estava um dos seus pastores lá, juntamente com o Nicolas Ferreira, utilizando o jatinho lá, o avião do Daniel Vorcaro, do Banco Master. E é importantíssimo, pessoal, muito importante. Vou trazer um vídeo aqui para vocês da jornalista do Globo, Grupo Globo, que ela fala sobre isso. Nos governos de esquerda, a Polícia Federal tem total autonomia para investigar e denunciar e condenar quem quer que seja que esteja errado. Já no governo de direita ou de extrema direita, não é bem assim. A investigação ela é seletiva. Escolhe-se quem vai investigar. Aí é muito fácil não ter corrupção, quando não há investigação. É tão simples isso. Eu vou trazer esse vídeo aqui, eu espero que você consiga ouvir direitinho, mas olha o que diz esse vídeo. Diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco polícia, porque eu não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. Pronto, pessoal, é isso. Então, entendam uma coisa, quando há investigação, vai encontrar alguma coisa. Quando não se investiga, não vai encontrar nada, tá? E para a gente finalizar o vídeo de hoje, que é muito importante, e a proposta do canal é muito simples, analisar os fatos, sem gritaria e sem distorções. Porque em tempos de tanta informação, entender o contexto destas informações é muito, muito importante. Então eu já peço a você que se gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. Já perguntei para vocês, quem mais políticos vocês conhecem que comprovadamente foi beneficiado pelo Vorcaro? Deixa aqui nos comentários, tá? Mas se você pode e deseja, tem também aqui o nosso QR Code para doação de Pix para o canal, caso você queira e possa. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.